de obras também? Diretor de obras. E esse é? Tá, joia, Ju. Que projeto importante que o prefeito deu entrada? Estou esperando vocês. Senhores vereadores, vamos lá, pessoal. Nossos convidados já encontram-se no plenário. Eu quero aproveitar e convidar também o diretor do Departamento de Obras, João Gabriel de Paula Constantino, para que adentre ao plenário, e ao fiscal também do Departamento de Obras, José Geraldo dos Santos Rodrigues. Vamos aproveitar, já vamos adentrar ao plenário, e peço para todos os vereadores, né, que tomem os seus lugares. Pô, pega pra mim lá. Não bebe água. Brincadeira, hein? Vamos lá, pessoal. Eu gostaria agora de pedir silêncio para o auditório. Só um minutinho, Grespan. O microfone está aí, tá, né? Vamos lá, pessoal. Vereadores, vamos lá, pessoal. Vamos lá, pessoal. Senhor Grespan, tá ligado aí? Moacir, faz favor. Cara, eu não vou. Vai estar tudo suspenso. Testando. Vamos lá, pessoal. Senhor Grespan, faz favor. Senhores vereadores, membros dessa Casa de Leis, pessoas presentes, os nossos cumprimentos. Pedindo permissão, senhor presidente, eu não tive oportunidade de me manifestar como cidadão e sanjoanense a respeito do assunto abordado agora há pouco. Então, com a permissão da casa, eu quero manifestar da seguinte ordem. Pelo que a gente pôde presenciar, está havendo uma queda de braço. E a maior coisa que pode surgir é, como foi dito aqui por vários edis, de haver uma convergência para evitar um impasse jurídico e um conflito de poderes. Essa é a minha opinião. E não está longe de se concretizar isso daí em benefício de São João da Boa Vista. Senhores vereadores, para quem está aqui e não conhece o problema da Serra da Paulista, mais uma vez, eu como membro da comissão e futura ONG, que nós estamos providenciando a documentação para isso, venho aqui relatar aos senhores os últimos episódios que estão ocorrendo na citada vicinal da Serra da Paulista. Eu tenho conhecimento que vários edis já estiveram trafegando por lá e manifestaram a decepção do serviço que vem sendo executado lá. E pasmo ainda, senhor presidente e senhores vereadores, essa Câmara fez um convite aos representantes da empresa contratada. E a resposta foi de que eles não têm a obrigatoriedade
de atender o pedido dessa casa. Isso simplesmente é horrível, é uma coisa indecente. O mínimo que eles poderiam ter feito era ter atendido o pedido dessa Casa de Leis. Eu ainda penso mais, senhores vereadores, há necessidade de uma postura enérgica contra essa empresa, que está praticando um serviço de terceira categoria e as estrias que tem na estrada. As estrias de hoje é o estouro do asfalto amanhã. E mais uma vez, no meu pensamento, da maneira como eu penso, é mais uma vez que o dinheiro do contribuinte está sendo jogado no ralo. É necessário que haja uma postura para que isso seja evitado. A história da Serra da Paulista não é de hoje, não é minha, mas é de toda a comunidade do povo sanjoanense. É um patrimônio do município de São João da Boa Vista. E outra coisa, senhores vereadores, não é concebível o que está ocorrendo na estrada da Serra da Paulista. Aquela localidade representa 1/3 das propriedades rurais do município de São João da Boa Vista. Tem um potencial enorme para ser desenvolvido o turismo de maneira ecologicamente correta e sustentável. Nós precisamos de agir com parcimônia, com vontade, com determinação, e não esse jogo de empurra. Um empurra para lá, outro empurra para cá, e o dinheiro do contribuinte vai indo para o ralo. Isso é inconcebível, não entra na minha cabeça e não entra na cabeça de ninguém de bom senso e que quer o bem para São João da Boa Vista. Nós temos condições plenas de desenvolver o turismo rural, temos condições de fixar melhor o homem ao campo, mas há necessidade do poder público fazer a sua parte, porque os empreendedores têm feito a parte deles, mas não encontra ressonância perante o poder público. Então, senhores vereadores, a situação é séria. E eu faço um convite aos senhores vereadores que façam uma comissão e percorra a estrada da Serra da Paulista. Os senhores vão verificar que as estrias que estão lá hoje, de maneira da seguinte ordem: começaram o serviço, tem a estria, pularam a estria e fizeram o serviço adiante. Mais adiante, tem outra estria, está rachado o asfalto. Estão fazendo um recapeamento adiante. E aquelas estrias não vão ser consertadas? Que negócio que é esse? Não dá para entender. É um absurdo um negócio desse. É dinheiro que poderia, dentro de algum tempo, estar sendo canalizado para a saúde, para a segurança, para a educação. E estamos pedindo para fazer o serviço lá, mas é serviço que não corresponde com as expectativas e com a realidade da situação. Até quando nós vamos ficar convivendo com isso? É isso daí, senhor presidente. Outra coisa, senhor presidente, senhores vereadores. Nesse documento que está em mãos aqui, está dito aqui pela empresa contratada, que até eu vou dizer uma coisa aos senhores. Eu acho, na minha maneira de entender as coisas, que houve uma negligência por parte da contratante e da contratada. Se não houvesse essa negligência ou essa imperícia, o negócio não estaria caminhando da maneira como está caminhando. Veja bem, os senhores, aqui diz o seguinte, é eles dizendo: nossa empresa foi contratada para o serviço de reparos e manutenção da estrada vicinal da Serra da Paulista, e não recapeamento da mesma, mencionado no ofício. Meu Deus, não são crianças, não são primários. As duas partes têm pessoas altamente gabaritadas. Como é que passou um negócio desse? Então faz o serviço pela metade? São quase 60 mil reais que está sendo canalizado para pagar o serviço dessa contratada? E vamos ficar nessa expectativa dolorosa?
Nada se realiza. Quando realiza, realiza pela metade. Faz favor. Outra coisa interessante também, aqui no objeto, a contratada diz o seguinte: por força do presente instrumento, obriga-se, nos termos do processo administrativo licitatório, número 093/13, certame licitatório sobre a modalidade de convite 018/13 e sua proposta de preços a executar, grifado, em negrito, serviços de reparos e manutenção da estrada vicinal da Serra da Paulista. Ué. E o reparo não é feito, então? Está confuso. Está bem confuso. É isso aí no momento, senhor presidente, senhores vereadores, que eu queria manifestar. Senhor Grespan, posso fazer um adendo aí? Perfeitamente. No que foi dito pelo senhor Grespan, com relação ao objeto do contrato, é serviço de reparo e manutenção da estrada vicinal da Serra da Paulista. Segundo o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transporte, no seu item 6, manutenção, também está incluído recapeamento. E no contrato, o recapeamento não está incluso. Então, esse contrato feito entre a prefeitura e a empresa deveria constar o recapeamento. É o que foi dito pelo senhor Grespan. E isso consta das normas do Ministério do Transporte. Então, esse contrato, o objeto do contrato está errado. Então, o que nós temos que cobrar é tanto da prefeitura quanto da empresa o recapeamento. É o que o senhor Grespan está falando. Existem partes da estrada que estão sendo arrumadas, depois pula um determinado pedaço, arruma outro. Então, isso, pela norma do Ministério dos Transportes, é obrigatório. E isso não está no contrato de licitação. Correto? O documento está aqui, se algum vereador depois quiser dar uma olhada. Tá? Tudo bem, senhor Grespan? Senhor Grespan, uma parte, senhor Grespan. Faz amor. Pois não, vereador. Eu estive andando naquela rodovia, naquela vicinal, e me deparei com um serviço feito de muita má qualidade, mas má qualidade mesmo. Né? Aonde foram feitos reparos, a parte que foi feito o reparo já está afundada, né? Formando uma lombada ao entorno de onde foi feito o reparo. Né? E o que eu percebi, e realmente o senhor relatou aí, é que foram feitos reparos e pularam as estrias e foram feitos novos reparos. Só que essas estrias já viraram buracos. São várias, né, vereador? Não, já viraram buracos. Né? Então, assim, para chegar em São Roque da Fartura, é praticamente impossível desenvolver uma velocidade de 30 km por hora nessa vicinal. Então, eu fico entristecido do que está sendo feito lá. Fico decepcionado de uma empresa não respeitar esta casa, de não respeitar os vereadores e vir aqui dar os esclarecimentos devidos. Seria o mínimo, né, vereador? Que ela teria que fazer, né? Dar uma satisfação para os senhores, né? É muito chateado. Eu fico muito chateado com isso. Lamentável. Beth. E a situação também, senhores vereadores, como o vereador acabou de relatar, é a péssima qualidade mesmo, porque está tudo ondulado, entendeu? Então, a gente ficou numa situação embaraçosa, viu? Com essa situação. Beth, a empresa nos enviou um e-mail falando que não iria comparecer, que ela não deve satisfação à casa. Eu acho que a casa deve, sim, oficializar a presença da empresa. A função do vereador, intimando a empresa a comparecer e a prestar satisfação, sim. Nós fomos
Esse e-mail da empresa aqui está nós somos desacatando delicados todos nós. e tentamos de uma forma harmoniosa chamar essa empresa aqui para prestar esclarecimento. Mas agora não tem mais como ser dessa forma. Que seja feita uma convocação e que eles compareçam. Eles devem satisfação sim à Câmara. Mas, ô Chaves, só se for uma CPI, senão eles não são obrigados a vir. Não são obrigados a vir. Por isso que eles não compareceram. Agora, você já acabou de concluir? Sim. Então agora com o João Gabriel, né? Guti, vocês estão fiscalizando isso? Eu queria saber também quanto por cento já foi pago foi pago por essa empresa, e se vocês estão lá em cima vendo esse trabalho que está sendo mal feito lá. Isso que eu queria saber de vocês. Só foi pago 1/3 da obra, porque foi o que foi concluído, e o outro laudo vai ser emitido conforme o trabalho é entregue. Eles têm prazo ainda, o prazo não venceu, e lá foi licitado o tapa-buraco, a reconstituição das áreas danificadas. Então não foi contratada, que nem o senhor Grespan disse, a áreas de estrias. Qualquer um leigo sabe que R$60 mil você não faz recap em nenhuma rua. Então então o que eles deu de resposta para nós que era manutenção, então. Manutenção, não recapeamento, não então. é recapeamento, não foi contratado. E está sendo fiscalizado. Está sendo fiscalizado. E não foi concluída a obra do asfalto ainda. Eu tive lá, o seu Grespan me acompanhou pessoalmente, tem 16 pontos que foram marcados, só não foi terminado semana passada, a gente teve o problema de chuvas, e vai ser concluída essa semana. Se for concluído, vai ser paga a outra parte. Se não for concluída, não vai ser liberado o pagamento. Isso daí o engenheiro da prefeitura, ele está de férias, não pôde comparecer, ele que faz o laudo, e a empresa, quando pegou, ela tem um engenheiro acompanhando também. Ô, seu Grespan, eu gostaria de fazer mais uma pergunta. Só um minutinho, só acabar de completar. E vocês estão fiscalizando? Tem da prefeitura lá todo dia, não? Tem fiscal da prefeitura acompanhando. E a manutenção que eles estão fazendo é de má qualidade mesmo? Foi o que foi contratado. Os locais que precisa ser retirado a base do solo é retirado, é trocado por um solo brita, é colocado uma camada de 13 centímetros, uma camada de 5 centímetros de solo de pedra, bica corrida, e depois 3 centímetros compactado de massa. E fora a impermeabilização e a cola que é colocada. Então a empreiteira está fazendo o serviço certo. A empreiteira está fazendo o correto. Não, veja bem. Apenas... Seu Grespan, não é isso não. Seu Grespan, eu gostaria de perguntar para o senhor o seguinte. Quando o senhor fez a reunião junto com a comissão, os vereadores que pertencem à comissão, junto com o prefeito, o que foi colocado para a comissão que iria ser feito naquele local? Veja bem, vereador, nessa ocasião, nós tivemos com o prefeito no intuito de alertar o senhor prefeito do serviço mal feito que estava sendo feito lá. Foi o primeiro contato que nós tivemos com o prefeito, alertando ele. Porque isso daí, no futuro, aqui tem vários causídicos, correto? Meus colegas. No futuro, vai desembocar onde? No Ministério Público. Então, nós alertamos o prefeito das consequências que poderão advir amanhã. E o que foi dado como solução? Veja bem, a solução que o prefeito nos deu foi o seguinte: só efetuar o pagamento mediante laudos. Mas eu pergunto ao senhor, de que adianta esse laudo se a base do negócio não está sendo bem feita? Eu que não sou técnico, presenciei que está... Como disse o senhor diretor de obras aí da prefeitura... Mal feito. Veja bem, nós tivemos realmente recentemente lá, né, Guti? Tivemos lá, percorremos todo o trajeto, desde o iniciozinho até o quilômetro 15, que faz divisa com o município de Águas da Prata. O próprio diretor de obras disse o seguinte, que aquelas estrias não fazem parte do contratado. Correto? Mas aí que eu volto a perguntar aos senhores, então quem é que negligenciou na contratação? Foi a contratante ou foi o contratado? E o município vai arcar com essas consequências? Fica aí para os senhores analisarem. Acha dura, né? Acho que é isso. Claudinei, eu gostaria de fazer um complemento. Gostaria de fazer uma pergunta ao Zé Geraldo, que é o fiscal da obra, não é, Zé Geraldo?
como que você faz os seus relatórios, os seus laudos? E para quem são enviados os seus relatórios e quem aprova esses relatórios? Quem fiscaliza? O seu superior a isso? É o diretor de obras. Tá, no caso, o João Gabriel. Isso. Tá. E qual a qualidade? Tanto ele quanto o engenheiro de obras, Tá. o Luciano. Já foi dito pelo Bet, já foi dito pelo seu Grespan que a qualidade do serviço não é boa, correto? O que vocês têm colocado no relatório? Que a qualidade é boa ou não? Vereador, o que foi passado para mim fiscalizar era a manutenção do serviço da Serra da Paulista, o que estava mais deteriorado, no caso, que eram os buracos mais necessários, mais perigosos. Então, são 15 centímetros de subsolo, 5 centímetros de bica corrida e 3 centímetros de massa compactada. Teve lugar que deu mais grosso, deu 6 centímetros, até 7 centímetros chegou a dar de massa compactada. E esses relatórios todos os dias são enviados ao meu diretor, ao engenheiro. Não, sim, mas a qualidade do serviço é boa ou não? Talvez o acabamento deles não esteja pleno, né? Porque eles estão fazendo o serviço de mão, não estão fazendo com maquinário. Igual a prefeitura tem uma estrutura com maquinário, com a acabadora que ela dá o ênfase final na massa. Depois vem o rolo compactador e deixa e alisa. Eles talvez não tenham essa estrutura que a prefeitura tem. Então o serviço não é de uma qualidade, vamos dizer, adequada. Não seria a melhor qualidade. Eles não estão usando o rolo compactador na Não, obra? eles estão usando o rolo compactador, sim. Eles não estão usando uma acabadora, que é aquela máquina que espalha o asfalto num loteamento novo, num recap, né? Eles não têm essa máquina. Chaves, você me permite uma parte? Sim, com certeza. No edital de licitação, o que está especificado? Algum tipo de equipamento e material para que se possa concluir essas obras ou não? Não está especificado nada disso. Então, acredito que a falha foi feita dentro da parte da contratação, do edital da licitação, que poderia ter realizado recapeamento das vias e manutenção das partes do acostamento. O que eles estão fazendo está sendo feito com aquilo que foi contratado. Então não adianta a gente ficar procurando pelo em ovo, que foi contratado esse serviço e esse trabalho. Então o erro foi na contratação e especificar o tipo de serviço realizado, que vai ter que ser feito de novo em razão dessas fissuras que o Sr. Grespan disse, que poderá causar nesse período de chuvas maiores erosões, infiltrações e depreciar mais a parte asfáltica. Então deveria ser analisado na contratação, que está sendo medidas paliativas, não medidas preventivas de utilidades para que se possa melhorar o asfalto da Serra da Paulista. Posso falar, presidente? O que mais chamou a minha atenção, eu transito naquela estrada diariamente. E eu estava indo para a minha propriedade. Sr. Grespan, só um minutinho. Pois não. Reaberto os trabalhos, solicito ao primeiro secretário, ao segundo secretário que assuma a secretaria e faça a verificação da presença dos senhores vereadores. Estão todos presentes da última chamada, presidente. Tendo em vista, feita a verificação, havendo número legal e regimental, e tendo em vista o que reza o regimento, o artigo 123 do nosso regimento interno, eu encerro agora o expediente e suspendo os trabalhos regimentalmente por 15 minutos. O que mais chamou a minha atenção é que eu transito naquela estrada praticamente há 40 anos. E a nossa luta é antiga. Evidentemente que eu hoje com 70 anos, naquela época eu não participei dos primeiros movimentos para aquela região. Mas ela remonta à década de 1950. O governador do estado era Adhemar de Barros. Pois bem, aí foi pedido benfeitorias, não saía nada, e há 10 anos atrás conseguimos o asfalto que está lá. Mas diga-se de passagem, nós não fomos felizes com a empreiteira que executou o serviço do asfalto. Foi na gambiarra, ninguém tomou providência, apesar de nós termos pedido
providências do poder público, estamos bem documentados com relação a isso, entendeu? Mas nada foi feito. Agora, a nossa luta é no sentido da manutenção da estrada vicinal Serra da Paulista. E quando eu estava descendo da minha propriedade, eu deparei na porteira do sítio do Antônio de Abreu, que é logo no comecinho aqui da cidade, o pessoal da empreiteira contratada estava lá, mexendo lá. E eu confesso aos senhores que fiquei muito contente. E eu parei minha condução e fui dar uma olhada no que estava sendo feito. Nesse segmento eu sou leigo, mas eu não sou idiota. Correto? Aí eu falei para o cidadão, falei, meu amigo, você já está preparando para jogar o asfalto aí? Já. Falei, mas pera lá, você está jogando o asfalto em cima do saibro de novo. Isso aí vai estourar. Quem é o encarregado? É você? Falei, o encarregado somos todos nós. E jogaram o asfalto ali, porque eu vi jogar. E vai estourar no instantinho. Correto? Vai estourar no instantinho. Certo? Então, eu estou aqui representando os moradores da Serra da Paulista. Já falei no início da minha fala que hoje nós somos uma comissão integrada por várias pessoas, inclusive tem aqui no auditório, entendeu? E também estamos providenciando a documentação para se conseguir de comissão a uma ONG, para a gente desenvolver o projeto turístico ecologicamente correto. Agora, será que nós vamos ter que ficar degradando sempre a manutenção do asfalto da Serra da Paulista? Ah, ninguém é criança, puxa vida. E eu posso relatar para eles, senhor Guti, o que o senhor relatou para mim e para os demais que estavam dentro do carro, que o senhor está temeroso de assinar o laudo se não houver a melhora no serviço? Não estou temeroso. O laudo é feito pelo engenheiro e acompanhamento nosso, e o que foi entregue, que se foi assinado é porque foi entregue. A gente tem que estar acompanhando o serviço. Sim. Vai ser assinado se for entregue. Aí o senhor disse o seguinte: olha, não vai ser assinado se não for entregue. O que está sendo feito é o que foi contratado. Correto? Correto. É o que Tudo bem, é o que está contratado. Só que tem um detalhe. O senhor também disse o seguinte, que para terminar aquele serviço, é necessário se pensar no aditamento do contrato, porque foi pago muito pouco dinheiro. E eu também concordo. Qualquer leigo sabe disso, que 60 mil reais não faz recap na Serra da Paulista. Mas então eu pergunto ao senhor, de quem foi o erro? Da contratante ou do contratado de aceitar essas condições? Foi feito para fazer uma manutenção nas piores partes. O senhor sabe disso, o senhor acompanhou desde o começo. Mas senhor Grespan, gostaria de uma parte. Seu diretor... Fernando Betti, primeiro a Lenice, depois que ele responder. Eu estou pedindo uma parte Só para concluir. Peraí, mas a Lenice... Só para concluir, posso falar? Veja bem, então nós estamos num impasse, novamente num impasse, porque está sendo caracterizado que o serviço não é de boa qualidade. Está sendo dito que o serviço está sendo feito baseado nesse valor. Mas, meu Deus do céu, é a mesma coisa que colocar a raposa para tomar conta do galinheiro. De quem é a responsabilidade? Do contratado de aceitar essas condições ou do contratante que negligenciou e exigiu um negócio bem feito e pagar o que tem que pagar? E a população vai continuar arcando com mais esse ônus aí? Posso falar, Helenice? Eu gostaria de citar um artigo aqui no 5º de pagamento do contrato. A Prefeitura Municipal de São João da Boa Vista reserva-se o direito de recusar o pagamento se os serviços fornecidos não estiverem em perfeitas condições ou em desacordo com as especificações apresentadas e aceitas. No caso, eu pergunto ao diretor do Departamento de Obras e Serviços. Foi feito o pagamento para a empreiteira no valor? Foi feito 1/3 do pagamento. Dentro desse 1/3, a obra concluída já corresponde ao valor já pago? A obra, o que tem pronto é mais do que já foi pago. O que vai ser feito vai ser pago somente no final?
Vai ter outro laudo, se não for concluído do jeito que está especificado, não vai ser pago. Não vai ser pago? Não. E nesse caso, a fissura fica Por que como? que, já constando as condições de mau serviço, por que que não pode suspender o contrato? Ele não venceu o prazo dele ainda. Ele tem o prazo para retificar algum serviço. Aqui não fala em prazo. Mas tem o prazo sim, ele tem 3 meses de prazo. Não, segundo o contrato pode ser a qualquer momento. Não fala em prazo. Na questão de pagamento de mau serviço. Na questão de pagamento e suspensão momento. de mau serviço. Mas o serviço que está sendo feito, sabe, é o que foi contratado, não está em mau serviço. Não é isso. Eu estou falando da qualidade. O que ele está questionando é a qualidade e o pagamento. Na qualidade. A qualidade do serviço não está. Ele está faltando algum acabamento, alguns pontos, mas ele não teve o término do serviço. Ele vai voltar refazendo. O seu Grespão acompanhou comigo, tem 16 pontos que ele foi marcado que ele vai refazer. Então eu não posso questionar sem ele me entregar o serviço. Ele falou, vem e faz o segundo laudo que eu estou te entregando a segunda parte. Até mesmo no ponto que ele disse que foi jogada a massa asfáltica em cima do saibro? Os pontos que não necessitavam a troca de solo não foi trocado. Isso daí já foi contratado desse jeito. Vereador, como sugestão para o diretor de obras, esse ponto que eu estou me referindo, haveria possibilidade de fazer uma cava ali e constatar se eu estou correto ou se eu estou falando uma coisa que não existe? Pode ser feito. Se o senhor apontar lá, a gente vai lá. Na porteira do Abreu. Por nome eu não sei qual é a propriedade do senhor, mas o senhor vai com a gente, acompanha. Eu me coloco à disposição. Pode ser, o senhor só marcar, a gente vai lá. Não, o senhor marca. Eu gostaria de ficar à disposição também, se for num período de manhã, eu estou à disposição para ser feita a perícia junto. Eu estou à disposição de manhã, à tarde, de noite, de madrugada. Eu quero ver a solução do problema. Agora não adianta a gente cobrar uma coisa que não foi contratada da empresa. Sim, mas é aí, diretor, aí que eu me refiro novamente, se o erro foi da contratante ou da contratada, de aceitar esse valor para uma obra que não é pequena, né? É uma obra grande. A quantidade de buraco que tinha ali era impressionante. Então, é esquisito, né? Eu gostaria de perguntar, como o colega aí, né, funcionário da prefeitura que está fiscalizando, e ele mesmo disse que o acabamento não está contento do que se faz pelos servidores públicos, e ele tem esse conhecimento técnico para estar falando. Minha pergunta é, se esse acabamento não está sendo a contento, ele pode prejudicar esse recap lá? Esse tapa-buraco? Se ele não está com esse acabamento, ele pode ficar fragilizado a soltar mais rápido, porque não houve esse acabamento diante daquilo que você acha que seria o essencial? Não. O serviço que está sendo feito... Isso não compromete? Isso não compromete. Tá, então não é porque tá bonito ou feio, isso não compromete. Não compromete. Tá. Segundo ponto, se isso não compromete, o que a gente percebe é que o que foi contratado está sendo executado e de forma correta pela fiscalização do pessoal do pátio. Tá? Quanto às questões de que a Serra da Paulista vai ter, e isso não vai resolver o problema de recap de buraco, não vai, seu Crespam. Por quê? O senhor bem disse aí que lá atrás, quando foi feito o asfalto, e aqui, gente, estou isenta, não quero criticar ninguém, quero avaliar o fato como o senhor também avaliou. Naquela época em que foi feito o asfalto na Serra da Paulista, houve problemas técnicos do asfalto, que o senhor também falou aí. E por isso nós estamos hoje com tanto buraco. A gente vai lá, tampa o buraco. Na frente que ele está tampando o buraco já tem fissuras, aquelas rachaduras que vão virar buracos novamente. E esses 60 mil não serão suficientes para resolver o problema da Serra da Paulista como um todo, como vocês desejam, para acabar essa dor de cabeça. Então, o que eu vejo? Essa questão dos 60 mil foi um paliativo que o Executivo conseguiu para tirar daquele momento de UTI que estava a Serra da Paulista, quase intransitável e sem condição do pessoal do município realizar o trabalho. Aí ele teve 60 mil para fazer esse trabalho.
É difícil ele fazer um tapa-buraco onde a compactação que está sendo exigida é uma e talvez a compactação que foi feita seja outra. A gente sabe, reforma é o caos. Remendar, pior ainda. Então, vai sempre haver essas lombadas, não vai ficar perfeito. O que eu falo? Esse problema já vem se empurrando há anos, e o senhor bem sabe disso, e eu tenho até que parabenizá-lo, tanto que o senhor é um lutador por aquela serra, por essa questão do asfalto. Eu acho que nesse momento é preciso um laudo técnico para que vocês fiquem tranquilos e entendam que isso que está sendo feito foi um paliativo. Isso não vai resolver o problema da Serra da Paulista. As chuvas de setembro, qualquer chuva agora, as próximas chuvas já serão transtornos na Serra da Paulista. Muito que vai poder acontecer o prefeito ir lá e continuar recapeando, tampando o buraco. Agora, para resolver o problema definitivo da Serra da Paulista, é preciso buscarmos ou verba a nível de Estado ou federal, é preciso fazer a serra inteirinha. Isso não sou eu que vou falar, é como o senhor bem disse, a gente é leigo no assunto, mas a gente viveu ali, fui vizinha do senhor, conheço aquilo lá. Não existe, seu Crespan, nenhuma solução de remendo que vá resolver aquilo que vocês precisam, aquele carinho e aquela estrada do jeito que é preciso ter. Só um recap do começo ao fim vai nos garantir que aquela estrada não dê mais problema. Fora disso, primeira chuva que vier, o senhor sabe melhor do que eu, não precisa ser muito forte, no outro dia já tem buraco. Então, é só essa conscientização que é preciso que a gente tenha nesse momento. O que nós devemos fazer? Ou chegar ao prefeito, ou fazer um projeto, porque isso deve ter um custo altíssimo, eu não sei quanto ficaria hoje para recapear toda a Serra da Paulista, mas seria a solução. Nós não temos outra solução técnica para resolver esse problema. Nós sempre vamos estar fazendo remendos. E remendos da forma que o senhor está relatando. Tampa o buraco aqui, tem uma fissura aqui, no outro dia, essa aqui vai estar, com certeza, o buraco maior. Então, é só nessa conscientização que eu acho que a gente tem que caminhar. Houve erros da contratada, da contratante, pode ter havido. Tá? Mas nada desses erros, se forem apurados, vai resolver o problema. Porque o recurso foi pequeno, e ela foi contratada para tapar buraco. Ela não foi contratada para resolver o problema na essência dele, que é o recap do começo ao fim. Então, eu acho que é válida essa discussão, a gente está preocupado, 60 mil, vamos saber se está sendo bem usado. Mas ele não vai resolver, isso a gente já sabe. Agora, é preciso, então, a partir daí, que a gente peça para o Executivo fazer um projeto de quanto custa esse recap do começo ao fim, se é possível colocar isso no orçamento, se o município um dia pode arcar com esse recap, aí eu acho que a gente parte para uma discussão técnica e de solução, mesmo que ela possa acontecer a médio e longo prazo. Agora, a prazo curto, essa era a única solução que eu acho que o Executivo dispunha para amenizar um pouco o problema de vocês, não para resolver. Eu tenho certeza que o prefeito sabia que não resolveria. Agora, eu acho interessante, seu Crespan, partir para um pedido de orçamento, ver se é possível o município arcar com metade, porque se não recapear, não resolve a solução. E aí, partir realmente para uma solução definitiva, técnica, e a questão, o senhor sabe, muitas vezes passa por questões financeiras. Eu queria completar um negocinho, só que a Lenice falou. O seu Crespan esteve comigo na quinta-feira da semana passada, lá a gente andou até 8 horas da noite lá. Ele me pediu para a gente fazer uma visita na família do Tarifa, e o seu Crespan está aí presente, eu acho que ele vai confirmar. A família do Tarifa, ele confirmou que não é só um recap. Lá tem que fazer a troca de base, que o senhor mesmo, acho que o Rafael, não lembro o nome dele, ele comentou com o senhor viu na hora, que lá são vários pontos que foram usados de material inferior para fazer a base. O senhor está ciente disso também, o senhor sabe, que o senhor acompanhou a fiscalização de quando foi feita lá.
Veja bem, o que eu tenho a dizer é o seguinte, a respeitosa vereadora, dona Helenice, tem um detalhe, não é toda a estrada que está deteriorada, não é. Tem lugares que está deteriorado, que está se tentando tapar, correto? Tem praticamente 15 quilômetros a estrada, e posso garantir para os senhores aqui, é aproximadamente, entendeu? O que está sendo necessário de fazer um serviço bem feito, deve girar em torno, mais ou menos, de 3 a 4 quilômetros. Eu acho que dá 50% da estrada hoje tem que ser modificada. Mas lá em cima não está nada praticamente estourado. Onde o senhor João Tarifa falou, o senhor estava presente, aonde foi usado um solo de má qualidade para ser compactado e colocado o asfalto em cima, o senhor sabe que está deteriorado embaixo. O senhor acompanhou, o senhor levou ele na casa dele, a conversa foi sobre os moradores, a gente esteve lá. Não foi bem isso que a gente entendeu? Não foi bem isso não. O que ocorre é o seguinte, o que eles poderiam ter feito, que aliás é o que deveria ser feito, era fazer uma broca, retirando aquela terra saibrosa, que não tem consistência nenhuma, e colocar ali terra de melhor qualidade, e compactar. Aí o serviço ficaria bem feito. Mas infelizmente não está sendo feito assim. Não está sendo feito assim. Então esse dinheiro realmente vai ser jogado de novo no ralo. Eu não sei se vai ser demorado 6 meses, 8 meses, 3 meses, mas vai estourar de novo. E a coisa também mais preocupante são as fissuras. As fissuras que já existem. Não entra, vereadora, na minha concepção, uma calamidade dessa, de fazer um contrato, vendo a situação da estrada, e não incluir nesse contrato o conserto da fissura. Meu Deus do céu, que barbaridade! Como é que pode fazer um contrato nessa natureza? Todos aqui têm sua propriedade, todos aqui fazem as benfeitorias nos seus imóveis. Será que os senhores concordariam de começar a casa pelo telhado? Ah, faz favor, não dá para entender. Boa noite. Ô João, deixa eu fazer uma pergunta. É curiosidade, tá bom? Eu acredito que você consiga me responder. Quanto custa o quilômetro do recap? Eu acho que hoje, Luciano, a gente tinha feito um levantamento que o Vanderlei pediu. Eu acho que hoje, para solucionar o problema da Serra da Paulista, eu acho que é de 2,5 milhões a 3 milhões. Não, você não sabe. Você falou 4 quilômetros, é isso, seu Grespan? Que precisa? Deve dar uns 50% hoje. Então, 4 quilômetros daria 2 milhões? Não. Os 15 quilômetros para ser refeito, para deixar... Mas o que foi levantado aqui é em torno de 4 quilômetros que é necessário. Eu acho que dá mais, dá 50%, deve dar uns 7,5 quilômetros. Então, esses 50% custaria 2 milhões. Só que eles têm que refazer tudo, fazer uma capa na estrada inteira, né? E se, sei lá, uma sugestão, uma ideia, mas pegar por partes, então, se pegar 100 mil, faz uma parte... Entendeu? Não existe isso. Porque se ficar tampando, esse dinheiro vai embora. Nunca vai solucionar. E vamos tentar buscar verba mesmo. Nós temos que ver agora, a minha sugestão aí que eu quero te falar, o plano plurianual que está na casa. E aí a gente vai poder analisar melhor e sugerir ao executivo para que invista na Serra da Paulista. A casa pode sugerir e analisarmos agora esse plano plurianual para poder deixar essa verba durante esses 4 anos para a Serra da Paulista. Vereador, me permita fazer um comentário. Se há possibilidade dos senhores fazer uma indicação e pedir uma verba para a gente fazer o portal da Estrada Serra da Paulista. Faz 10 anos que nós estamos pleiteando isso. 10 anos não é 10 dias. Entendeu? Agora, comentando a fala da ilustre vereadora, o seguinte, dona Helenice, não é difícil solucionar o problema lá não. Precisa ter vontade política e determinação. E eu vou relatar um fato aos senhores aqui. Quando foi terminada a obra da estrada da Serra da Paulista, há 10 anos atrás, logo no início
do período chuvoso já começou a aparecer os defeitos. Por quê? A água pluvial não foi bem canalizada, começou a dar erosão, erosões sérias, principalmente no trecho mais alto. Aí o que a comissão da Serra da Paulista fez? Fez alguns expedientes para o prefeito da época, alertando sobre a situação e pedindo providências. Aí foi dito para nós, mas não foi uma resposta escrita, foi uma resposta em off e verbal, dizendo que tinha prazo até 5 anos depois de concluída a obra para exigir da empreiteira a solução do problema. Infelizmente passou a gestão e ninguém tomou nenhuma atitude e hoje nós estamos aqui pedindo de novo porque não foi tomada uma atitude para exigir da empreiteira a solução do problema. Então, é chover no molhado. João Gabriel, você poderia me enviar a cópia do primeiro laudo e o comprovante do pagamento de 1/3 do valor da obra? Pode fazer o pedido por escrito. Tá. Deixa eu só falar, o Heberson falou do orçamento, né? Eu tive dando uma olhada já no orçamento, se não me engano são 3 milhões de reais que está no orçamento que para ser investido no recap da cidade. Olha aí uma das dificuldades, tá? Nós temos 3 milhões para fazer o recap na cidade, tá? Para buracos e tudo mais que está deixado no plano plurianual. Então, nós vamos ter que saber também como direcionar isso. Helenice. Se só na Serra da Paulista é possível quase 2 milhões. Né? E tem então, outros locais que tem até 90 milhões, que eu também analisei. A gente pode tentar aí fazer pegar de um parque, porque são 800 milhões de reais que nós temos aqui na casa. O que nós temos já no plano para recap e a manutenção de asfalto do município como um todo. Só para a gente pensar depois no plano como é difícil equacionar. Senhora vereadora, todos que estão aqui presentes são imbuídos dos melhores propósitos. Agora, é aquilo que eu falei. Precisa ter solução e determinação política, vontade política de realizar e solucionar. Senão nós vamos ficar sempre pedindo, sempre vindo aqui, solicitando, pedindo. E eu não estou pedindo, para mim particularmente, senhora vereadora. Não, de forma alguma, seu Crespan. E nem nós também vamos conceder alguma coisa que seja em benefício de um indivíduo. A gente está defendendo a ideia da coletividade. Claro, e nós aqui da também, comunidade daquela localidade. Justo, e nós aqui também estamos para defender a coletividade, o bem comum, a Serra da Paulista. Tá? Agora, quando eu disse para o senhor que a questão, o senhor disse que é vontade política, eu também concordo. Só que dentro da vontade política, a questão técnica e valor financeiro. As 3 coisas, se não estiverem juntas, não adianta ele ter só vontade política que ele não vai conseguir. Não caminha, então, é só isso que eu queria colocar. E a gente está aqui para defender o bem comum da Serra da Paulista, do Peão, da USPA, de todos. Né? Ninguém aqui, acho que nenhum vereador faria algum benefício que fosse em bem comum de algum indivíduo. Eu não quero acreditar nisso. Eu só agradeço a senhora pelas suas palavras, também os componentes dessa casa. O nosso pedido é nesse segmento, nada mais do que isso, porque os empreendedores fazem a sua parte, faz. Eu mesmo, a senhora sabe disso. Durante 5 anos, senhora vereadora, eu disponibilizei a minha caminhonete, que fica na fazenda, 3 funcionários para coletar lixo na estrada. A senhora Alzira, mulher do Paiva, também fez isso. A gente ia revezando para não deixar o lixo na estrada. Mas não é obrigação nossa. Não é. Mas a gente fazia. Ultimamente nós não estamos fazendo mais. Por quê? Nós estamos pedindo para o poder público uma solução. Ou coloca a caçamba, ou uma vez por semana, manda coletar o lixo, que vândalos, sem o pingo de consciência, joga na estrada. É um absurdo, vereador Tite. Entendeu? Jogam sofá, jogam peças íntimas, jogam entulho de construção. Pelo amor de Deus, né? Não tem cabimento. Vereador Eduardo, o senhor tem ido na sua propriedade? O senhor tem visto lá as barbaridades?
Pois é. Entendeu? É uma lástima um negócio desse. Mas o que nós podemos fazer? Reivindicar, né? É o que nós podemos fazer. Então, voltando ao assunto, para encerrar, senhora vereadora, senhores vereadores, o nosso pedido é no intuito da gente conseguir a solução do problema. E para que a gente possa desenvolver um projeto de turismo ecologicamente correto, que tem muitas pessoas que querem fazer, mas encontra desânimo, fica desanimado, porque é difícil as coisas, muito difícil, entendeu? Então, está aí a situação. É o que eu queria dizer. Queria perguntar para o João Gabriel, tem alguma solução para isso? De imediato, você sabe? Vai contratar mais? Com essa mesma empreiteira que está lá, vocês vão investir mais para fazer esse recapeamento? Não ou vai parar nisso mesmo? Não, a empreiteira vai ser fiscalizada, vai cumprir o contrato e não tem nada no cronograma para esse ano. Não tem verba para isso? Não tem nada. Então, senhores vereadores, fica aqui registrado, eu gostaria que constasse em ata, que a fissura de hoje, que não está sendo consertada, é o estouro amanhã. Então é isso daí. Mais algum vereador? Agora seria... Oder Perinoto. João, resumindo tudo, então, pelo que a gente está entendendo a situação aí, quando foi o Sr. Grespam fez a comissão aí, né? Esteve na casa e foi solicitado que tome providências lá quando a Serra Paulista. O que houve? Verbas, talvez não tinha verba para fazer um serviço que seja, como diz, a recapeação, como diz, pelo valor, né? No momento, teria que se buscar esse valor, né? Mas o Vanderlei, talvez, o executivo, não houve assim, um esclarecimento exato para a comissão, o serviço que ia ser feito lá. Então, eles esperavam uma coisa maior. Está sendo uma coisa que foi contratada. Então, resumindo tudo, está sendo feito aquilo que foi contratado, dentro dos limites, como você disse. Mas houve uma falta de informação aí nesse momento, no meu modo de entender, tá? Para que, se não tinha, não posso fazer. Vou fazer, então, uma operação tapa-buraco. Morreu. É isso? Vocês concordam? Então, tudo bem. Se tivesse feito isso, talvez não teria toda essa repercussão aí. Senhor vereador, uma das reivindicações da comissão, nessa audiência concedida pelo senhor prefeito, que, aliás, ele nos atendeu muito bem, entendeu? Com toda sinceridade, nos atendeu maravilhosamente bem a comissão. E no intuito nosso de alertar o senhor prefeito de um problema para desembocar no Ministério Público, então ele disse o seguinte, que ele ia indicar o melhor engenheiro para esse tipo de serviço e também acionar o senhor diretor de obras e a colocação de um fiscal para acompanhamento do serviço. Então está aí, pelo que eu estou entendendo, aquele senhor ali é fiscal, está aqui o diretor de obras, aquilo que o prefeito prometeu para nós, ele cumpriu. Agora, eles que vão assinar o laudo. Nós continuamos debatendo e dizendo que o serviço não é de boa qualidade, naquilo que está sendo feito. Naquilo que está sendo feito. O senhor entendeu? Então é isso aí que nós estamos reivindicando. Grespam, boa noite. Eu acho que agora o que cumpre nós aí, pelo menos, é acompanhamento junto com o Departamento de Obras da Prefeitura, para que realmente a melhoria seja colocada realmente em prática, né? Que essas ondulações, alguma coisa que tenha que ser resolvido. E problema vai acontecer ao longo do tempo mesmo. Eu acho que poderia ver com, né, o Vanderlei a respeito das fissuras, o que ele poderia tentar, não, se não poder todas, pelo menos as mais graves, ser resolvida. O Guti levantou 16 pontos, né, Guti? O senhor acompanhou eu. 16 pontos. Não é coisa de assustar, não. Não é coisa de assustar. A gente sabe que o serviço está sendo meia boca. Mas agora deixar a fissura ali para amanhã estourar e não tem cabimento. Que vai ser realmente um trabalho permanente e sempre alerta, com certeza vai ser. Infelizmente não vai ser apenas o tapa-buraco que vai resolver o problema. Mas
Ô, João, você tem noção aproximadamente que pode aumentar esse orçamento para resolver essas fissuras aí? Esse orçamento, se aditar, não dá. Não tem como. Se houvesse o recurso, eu não sou a favor do aditamento, não, porque foi dito pelo Gespan, foi dito por algumas pessoas que a empreiteira ela não é do ramo. Eu aqui não quero fazer juízo porque eu não conheço. Aí você vai aditar e vai continuar fazendo serviço de má qualidade no conceito das pessoas que viram. Está dando respaldo no mal feito. Está dando respaldo no mal feito. Eu sou testemunha da eficiência do João, pessoal, e confio no que eles estão dizendo. Foi contratada a empresa para fazer o serviço, está sendo feito, está sendo fiscalizado. Então, ponto final. Existe o problema das fissuras. Fissuras envolve projeto, dinheiro. Então, talvez conversar com o prefeito novamente. Vocês, apesar de todo esse tempo lutando, como o senhor disse, que hora o senhor me coloca até meio desanimado, mas esse trabalho da comissão vai ter que continuar no sentido de buscar o recurso ou próprio, ou através do Estado, ou através de emendas parlamentares, apesar que emendas parlamentares estão um pouco na moda de pedir e nunca está saindo poucas, porque o Estado também e a União não tem liberado tantos recursos assim para os parlamentares, buscar o recurso para resolver o problema. Com uma outra empresa, isso conta também a fazer por recurso com a prefeitura, porque a prefeitura não tem essa estrutura. Nós estamos vendo lá o asfalto sendo feito no Jardim das Paineiras, que é uma reivindicação antiga do pessoal, mas está comprometendo, um bom trabalho, comprometendo o trabalho da prefeitura em outros setores. Então, eu acho que devia, se for para gastar mais dinheiro, com a outra empresa. Porque, além da dúvida, o ofício que a empresa nos mandou sábado aqui, e concordo com o Claudinei, ela não tem obrigação nenhuma de vir aqui, mas é um ofício confuso, irônico até num ponto. Eu também acho. É irônico. Então, eu acho que a empresa, com todo respeito ao pessoal, não o conheço, mas eu acho que aditamento do contrato eu sou contra. Porque nós vamos, novamente, correr o risco de serviço não ser bem feito. Então, eu acho que a gente tem que continuar a briga, a Câmara dos Vereadores, a comissão da Serra da Paulista, os vereadores estão mais atentos a essa comissão, estão participando atento, tentar, junto ao prefeito municipal, a busca de recursos para fazer o serviço correto, essas fissuras que vocês estão dizendo. Sem isso, conversa, porque não tem dinheiro, não consegue fazer. Em nenhum momento a gente chegou a duvidar da capacidade do diretor e do fiscal. Agora, cabe a eles executar o serviço e acompanhar de perto para evitar maiores problemas. Não tem dúvida nenhuma da capacidade, são profissionais, entendeu? Mas o serviço está sendo feito de maneira duvidosa. Duvidosa, vai. Entendeu? Então aí fica a nossa preocupação. Senhor Gespan, por favor. Eu trouxe esse problema até da última vez na casa, tá? Que não foi segunda agora, foi na outra. E uma das reivindicações minha é que se não fizesse bem feito, o prefeito já tinha passado isso, eu procurei o diretor, eu procurei o prefeito, eu procurei o Lucien, que ele voltou das férias a semana passada, eu procurei ter algumas informações. O que deu para entender, acho que todos os vereadores entenderam, todo mundo foi mais ou menos na mesma linha, foi contratado uma metragem para suprir os principais buracos. Então, por isso que não está fazendo as rachaduras, por isso que não está fazendo as coisas. Houve uma falha sim, eu tirei foto, eu tenho até aqui no celular, houve uma falha assim no começo, né, que eu vi que não fizeram subsolo em algumas partes. Tá? Depois o Lucien me explicou isso, ele está de férias, ainda encontrei ele me explicou que o subsolo não seria feito em toda a parte, mas eu entendo que teria que ser feito em toda a parte. Tá? Já para os problemas anteriores acontecidos, como vocês já explicaram aqui, alguns outros explicaram. Então eu vejo que isso é um paliativo, como todo mundo disse, é um paliativo que vai recuperar um pouco, mas daqui a pouco estoura outros. Pelo dinheiro, acho que até pelo recurso que o prefeito tinha para tentar tampar
os piores lugares, vamos dizer assim, né? Mas não é o que as pessoas esperam. Então, acho que todo mundo vai ter que trabalhar, todo mundo vai ter que tentar verba, o prefeito se espremer um pouquinho mais, a gente tentar ajudar com verbas. E aproveitando para falar em verbas, o senhor citou do portal, né? Então, eu queria entrar também para falar sobre essa em relação do portal, que vocês vêm acompanhando, o Claudinho vem acompanhando, o Bira não está aqui hoje, mas também está acompanhando, participou das últimas reuniões, tá? Foi feito, a prefeitura está fazendo o projeto do portal, né? Como o senhor sabe, está fazendo o projeto, ficou de entregar o projeto do portal, e nós temos o compromisso do deputado